Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse quarto episódio da série 10 anos de Recôncavo, 10 anos de UFRB, que eu estou apresentando aqui no canal Artes ao Vivo, que é um projeto do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, projeto de extensão. E essa série é uma série especial dentro das Crônicas ao Vivo, que é uma playlist que eu venho fazendo desde o início do ano, em que eu faço crônicas sobre assuntos aleatórios, e aí resolvi aproveitar para fazer a comemoração dos 10 anos de Recôncavo da Bahia e de UFRB. E hoje é sexta-feira, dia que eu estou gravando isso aqui. Na sexta-feira o pessoal costuma se vestir de branco, eu também. Eu já tinha esse costume, diga-se de passagem, antes de chegar aqui na Bahia. E aí eu estou aproveitando esse que é um dos, às vezes, tratado como estereótipo, tanto pelas pessoas que já vivem aqui às vezes também, como também pelas pessoas que vêm para cá, né? Sobretudo quando se trata de coisas que são relativas a festas, candomblé e tal, começa a aparecer um monte de gente vestida de branco, que evidentemente não é daqui da região. Eu quero justamente começar esse episódio falando, porque eu não vou falar só da UFRB, vai ter uma parte relativa ao UFRB e a esses 10 anos que eu estou na UFRB, e uma parte relativa à Bahia como um todo. Eu vou começar por essa parte, porque eu tinha feito aqui algumas anotações de coisas que eu diria em relação a estar, que eu chamei assim, genericamente, Cachoeira 10 anos depois. Estar em Cachoeira, olhando 10 anos depois, é impossível você fazer um retrospecto. Eu voltei aqui para os estúdios mais costumeiros das gravações nossas do canal, menos para poder organizar as coisas e mais para poder também fazer esse apanhado, né, desses 4 episódios. Então, pensando em Cachoeira, 10 anos depois, não é possível pensar nisso como se fosse uma coisa que pudesse ser sintetizada em poucas palavras. É impossível. Eu tentei reunir aqui, depois vai aparecer no capítulo, uma série de imagens tomadas em momentos diferentes da minha trajetória, da minha história aqui, mas eu acho que eu sempre digo para as pessoas que vêm para Cachoeira que você vê a cidade em 5 minutos, mas compreender o que significa Cachoeira, que não é só Cachoeira, o que significa o Recôncavo como um todo, é algo que demora bem mais. Eu estou há 10 anos tentando entender, para que se tenha uma ideia, né? Então, e eu costumo dividir a minha vida entre o período anterior ao que eu vivi aqui e o que eu estou vivendo aqui agora. Então, por exemplo, muita gente vem para cá perguntando assim: se eu for aí, eu gostaria de ir num candomblé. Eu digo, claro, você pode ir num candomblé. Ir um dia numa casa de candomblé
é interessante, é sempre bom ir, né? Mas não significa nada do ponto de vista do candomblé. O candomblé, ao contrário do que se imagina, é uma prática religiosa muito complexa e muito exigente. Eu diria, inclusive, que é muito mais exigente do que as religiões ocidentais costumeiras, né? Requer uma disciplina imensa, requer um cuidado extraordinário, extremamente sofisticado e complexo, não é para qualquer um. Né? Então, eu mesmo, embora tenha uma simpatia pelo candomblé, como tenho por outros cultos afro-brasileiros, pela Umbanda, pela Jurema, por todas essas coisas, mas eu nem me arriscaria a investir meu tempo, porque eu sei que eu não faria mais outra coisa. Assim, embora eu tenha colegas, inclusive colegas professores, que têm essa atividade, que conseguem equacionar isso, mas são pessoas que geralmente nasceram aqui, ou se não nasceram, mas encontraram um meio de fazer essa combinação do seu tempo. Eu não sei fazer isso. Da mesma forma, me perguntam muito sobre samba de roda. De fato, aqui, um lugar onde emerge ancestralmente essa forma artística, e eu tenho cada vez mais convicção de que ela é a base do samba todo. E aí eu vou irritar um pouquinho os meus amigos cariocas, né? Porque muitas vezes, eu estava outro dia conversando com uma amiga carioca e eles muitas vezes acham realmente que isso não é muito verdadeiro. Do meu ponto de vista e de tudo que eu já vi agora, a célula mais elementar do samba está aqui, no recôncavo, não em Cachoeira especificamente, mas no recôncavo. Então, o samba de roda é algo que você vai convivendo, como tudo aqui, não apreende imediatamente, vai convivendo com ele. E aí isso nos leva àquela questão da cultura popular, e aqui quem fala é alguém que nunca foi desse tipo de curtir cultura popular, de ser, eu vou para todos os encontros onde tem cultura popular, eu não aceito nada que seja erudito, de vanguarda ou qualquer coisa assim, muito pelo contrário. Mas eu acredito firmemente, depois desses 10 anos, muito mais ainda, que existem muito mais pontos de contato entre coisas tidas como experimentais e, às vezes, vistas como coisas que pertencem ao mundo ocidental, mas que, na verdade, são evocações de coisas muito mais antigas e muito mais profundas. E eu não poderia pensar de outra maneira sendo alguém que trabalha muitos anos com a performance, né, com o corpo em presença. Né? Eu já falei sobre isso aqui, é uma questão que eu ainda estou elaborando. Né? Mais adiante, quando eu falar sobre os meus projetos de pesquisa aqui, isso vai ficar um pouco mais claro. Vou falar também do meu principal projeto de extensão aqui, do que falhou primeiro e do principal projeto de extensão. E aí eu queria dizer que, quando eu cheguei aqui, eu já vinha, naquela altura, com 30 e tantos anos de experiência profissional, porque eu comecei a trabalhar no ensino universitário, para não falar do ensino médio, enfim, de outros lugares onde eu trabalhei, mas eu comecei como professor universitário em 1987, fazem muitos anos. E, portanto, esse ano que vem, eu vou comemorar 40 anos de magistério. Já passei por muitos cursos de graduação, de pós-graduação. Claro, também com isso tem uma carreira construída com livros ainda não publicados, que já deveriam ser publicados. Eu tenho atualmente um livro sobre performance que está há muitos anos para ser publicado, que está atualmente parado numa editora. Tenho outro livro que eu estou preparando, com uma outra editora. Tem um projeto de outro livro que eu também estou preparando com essa editora, mas eu não quero falar das coisas que não estão feitas. Quero falar daquilo que já saiu. Depois, eu defendi meu doutorado em 1998, portanto, há muitos anos atrás também, e eu já vinha de um mestrado bastante longo, tanto em termos de tempo como extensão do livro, do produto, né, que eu não recomendaria a ninguém, não recomendo para os meus orientandos de mestrado fazer essa bobagem, mas ali eu comecei uma pesquisa em torno de produção de vanguarda, né, de arte moderna do início do século XX na Alemanha e na Rússia, que depois eu trago para o Brasil no trabalho que eu considero que é maduro, que é o meu trabalho de doutorado, que levou de 1998 a 2010 para sair nesse livro aqui,
chamado Construtivismo, Reta e Curva das Vanguardas, saiu pela Perspectiva, do qual eu tenho muito orgulho por causa principalmente do belíssimo trabalho de capa feito pelo Sérgio Con lá na Perspectiva. E também por ser publicado na Perspectiva, certamente. Mas isso eu estou falando só como um preâmbulo, porque também teve um outro trabalho que eu fiz como consequência de um curso que eu dei na IMB Morumbi, que virou um livro, já está esgotado, mas que até fez sucesso aqui para os lados de cá, que era um livro também sobre história da arte do século XX. Né? Esses eram trabalhos que são trabalhos que demonstram total diferença para as coisas que eu venho vivenciando aqui. Né? Então, a última coisa que eu queria parecer ou pensar sobre mim mesmo dentro desse universo que eu estou era de ser um peixe fora d'água. Né? Eu afastei logo de imediato a ideia de que vir para cá significava ter interesse só em antropologia, só em cultura popular, só em literatura oral, que é um termo que a minha mestra, Jerusa Pires Ferreira, sempre questionava. Enfim, eu busquei os caminhos para fazer aquilo que eu acredito que é uma aproximação não óbvia entre esses universos o que hoje são tão representados verbalmente por essa palavra tantas vezes usada e às vezes mal usada, que é ancestral, né? Territórios da ancestralidade, ou povos originários, ou coisa que o valha. Eu gosto de pensar nessas coisas como coisas que também fazem pontes com outras, para eliminar exatamente aquilo que é o traço, o vinco mais forte da colonialidade, que é a ideia de que as coisas boas vêm dessa matriz, suposta matriz europeia. Se eu não acreditasse naquilo que Oswald de Andrade já dizia no Manifesto Antropófago, nunca fomos colonizados, se eu não acreditasse nisso, aí talvez eu pudesse entrar numa visão hierárquica dessas coisas. Mas, como eu acho que, na verdade, nós resistimos e superamos estamos enfrentando a colonialidade, que não significa que ela não exista e que não deva ser enfrentada, eu acredito muito que a gente tem potência para dizer outras coisas a respeito das coisas que nós estamos devorando vindas de fora. E aí eu quero botar o destaque, então, para as coisas que foram produzidas aqui. Ao longo desses 10 anos, eu fiz 2 trabalhos, dos quais eu também tenho muito prazer de ter feito, e estou em vias de fazer outros, né, que é o que vai ficar mais claro depois, quando eu comentar isso em relação ao FRB. Esse aqui, A Síntese Imprevista, que gira em torno da obra dessas figuras que estão aparecendo aqui, Hélio de Sica, Haroldo de Campos, Rogério Duprá, Décio Pinhatari, essas figuras todas aqui que aparecem na capa do livro, que saiu pela editora Medusa, de Curitiba, né, e que é o resultado da minha pesquisa que eu realizei nos primeiros 5 anos aqui. Já vinha com essa pesquisa de São Paulo e continuei essa pesquisa aqui na UFRB, e isso resultou nesse livro que saiu no processo de finalização entre 2022, saiu em 2022, já a caminho da abertura da pandemia, ou seja, pós-pandemia. Nessa mesma época também eu retomei um trabalho que eu tinha feito de forma ruim e que dessa vez eu consegui fazer melhor lá com a Educ, nesse livro chamado Décio Pinhatari, Vida Nosfera, que é uma tentativa de biografia do Décio Pinhatari, foi publicado pela Educ, tem versão e-book, tem versão print on demand, né? E que eu gosto desse trabalho, e hoje ele está eximido dos erros que andei cometendo em edições anteriores, né? E nisso eu agradeço especialmente ao Augusto de Campos, que me deu algumas advertências precisas sobre essas histórias. Então, posto isso, agora com já 15 minutos dessa conversa, eu vou passar para outras coisas que dizem respeito à Cachoeira em si e ao UFRB. Desde o início, há 10 anos, ao vir para a Bahia, optei por não morar em Salvador. Nem entendia direito o que era o território do Recôncavo,
mas escolhi morar a 40 quilômetros do trabalho. Vivo na comunidade Sítio Histórico de Cachoeira e estou à distância professor do PPG de Estudos do Contemporâneo nas Artes na UF em Niterói, no Rio de Janeiro, onde me credenciei ao ser convidado em 2021. Desde 2025, também sou professor e vice-coordenador do PPG, mestrado em artes do Secult, programa que ajudei a elaborar. Em 2014, prestei concurso para Linguagens e Expressões Artísticas na UFRB, campus de Santo Amaro, o Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas. Passei em segundo lugar, mas pude ter uma prorrogação do resultado. Tomei posse em 27 de abril de 2016. Cheguei na universidade pública sem nenhuma experiência do que era aquilo, sem saber nada do trinômio ensino, pesquisa e extensão. O breve período como professor substituto na Faculdade de Comunicação da UFJF, em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1993, não me permitia entender o que era principalmente essa tal de extensão. Contabilizei minhas horas de extensão participando de um projeto bem-sucedido, hoje um programa de extensão. Desde sempre foi coordenado por um colega, o professor Solon Mendes, que me acolheu com generosidade infinita. Assim entrei no coletivo Novos Cachoeiranos, que depois de várias apresentações e uma rotina semanal de ensaios longos, desde 2017, viajou para Brasília e para Bogotá, através de editais de circulação do Estado, apresentou-se em diversos eventos importantes, Festival de Jazz de Cachoeira, apresentações no Cine Teatro Cachoeirano, no Instituto Goethe, no Muncab, em Salvador, entre outros. Acabara de voltar de Bogotá coberto de êxito em fevereiro de 2020, quando veio a pandemia. Farei daqui a um ano 40 de profissão como professor. Tudo o que tenho foi-me dado pelo que ganhei trabalhando nesse ofício. Trabalhei em quase todas as instituições privadas de São Paulo para sobreviver. Desde a FAAP, onde trabalhei de 94 a 2005, a PUC de 2001 a 2015 e outras como Senac, Universidade de São Judas e um breve período como substituto na graduação em comunicação da UFJF. Aos 56 anos tomei posse, depois de concurso, na vaga de professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o que me trouxe de volta ao Nordeste. A maior parte da vida trabalhei para instituições privadas. 8 anos no Rio, na antiga Faculdade Reunida de Estácio de Sá, muito antes de sequer pensar em se tornar a potência que se transformou em São Paulo a partir de 1994. Fui empregado por 11 anos na FAAP, 3 anos na Universidade de São Judas e vários outros períodos no SENAC, cursos livres e pós-lato sensu. Em 2001, levado por Renato Cohen, tornei-me professor da PUC, no curso de Comunicação das Artes do Corpo, daquela data até 2015. Dei aulas de teoria da comunicação durante os anos da FAAP para turmas de publicidade, relações públicas e cinema principalmente. Pandemia. Trancado em casa depois de ter começado o primeiro semestre, depois de muitíssimos anos na data certa, 3 de março, dando 3 cursos novos, me vi completamente perdido. Temendo não cumprir as minhas obrigações, passei a dar aulas para passar o tempo em lives no Facebook transmitidas no horário das mesmas. Com o passar dos meses, comecei a perceber um crescimento exponencial do YouTube. Criei um canal e subi as lives do Facebook para lá, passando a fazer outras. Os componentes que eu daria naquele semestre eram Oficina de Som em Movimento, que se tornou um programa de entrevistas chamado Som em Movimento, História e Teoria das Artes ao Vivo, que acabou dando nome ao canal, Arte ao Vivo, e Introdução à Performance, que se tornou a série Estudos da Performance. A sugestão para que tudo isso se tornasse um projeto de extensão veio de um colega, servidor técnico, na época cuidando exatamente dessa área, o Laino, hoje com seu doutorado em Portugal concluído. Sou eternamente grato a ele pela dica. O canal prosperou, continua sendo meu projeto de extensão e já soma mais de 1.500 inscrições e nunca recebi um centavo pelo canal, justamente porque deliberei desde o início que fosse totalmente público. A partir de certo momento, tirei do ar apenas os vídeos referentes à playlist Arte ao Vivo, justamente para poder desenvolver a pesquisa derivada desse projeto chamada Arte ao Vivo e o Fim do Espetáculo, através da revisão de cada um dos programas feitos para transformá-los em livro.
Publiquei em diversas revistas e coletâneas em livro artigos que referem a essa investigação, mas gostaria de destacar em particular o ensaio que recebe o nome exato da pesquisa e que foi publicado primeiro em 2023 no número especial da revista Giz, Gesto, Som e Imagem, volume 8, número 1, e que comemorou os 20 anos do Na Pedra, o Núcleo de Antropologia, Performance e Drama da USP, coordenado pelo professor John Dawsey. E se menciono isso é porque o mesmo artigo agora sairá em um livro e 3 anos depois ainda o considero o melhor relatório desse caminho que fiz entre a extensão e a pesquisa ao longo desses 5 anos e um pouco que venho desenvolvendo o canal e o projeto de pesquisa. O canal segue hospedado no YouTube, onde em cada emissão, sempre no início do vídeo, menciona a proveniência citando o Secult e a UFRB. Na mesma época da pandemia, fez um programa para uma rádio web, soube recentemente da existência de uma rádio comunitária da UFRB, para a qual, ao menos até agora, não ouvi falar de convite de professores para a produção de conteúdo. Mestrado. Nesses 10 anos, elaborei o projeto do que hoje é o mestrado em artes no Secult. Sinto-me contente, porque no seu 2º ano de existência estou me tornando orientador de um dos alunos, nosso servidor técnico, interessado em pesquisar a performatividade dos podcasts, o que talvez torne possível dar mais esse passo no terreno da extensão. Posteriormente, propus meu novo projeto de pesquisa, ainda em curso, chamado Arte ao Vivo e Fim de Espetáculo, no qual pretendo reunir os conteúdos dos 2 componentes que venho ministrando, História e Teoria das Artes ao Vivo e História e Teoria das Artes de Espetáculo, sob a forma de um livro. Para tanto, como dito acima, retirei do ar os vídeos da playlist de Arte ao Vivo, os quais venho transcrevendo e que, acrescido a outros materiais, comporão o livro. Em 2023 chegou a ocasião na qual eu tive direito a uma licença de pós-doutorado. Devido ao desmonte do governo de extrema-direita recém-terminado, não havia perspectiva de bolsas e tanto eu como meus 2 colegas, que saíram para a pós-doc na mesma época, não tivemos essa oportunidade. Já prevendo a situação, propus 2 estágios de um semestre cada, um em São Paulo, onde eu poderia permanecer sem custos. 2024, pesquisei no arquivo Alexandre Eulálio o acervo completo de Oswald de Andrade para pesquisa sobre antropofagia e decolonialidade. Conclusão. Minha intenção foi expor mais meus pontos fracos que os da universidade. Uma e outro os têm. Na universidade, a maioria dos professores participa de congressos onde se traçam importantes redes de pesquisa. Já tive colegas que trouxeram eventos para o UFRB, mas diante de nossa precariedade atual no Secult, não me sinto confiante de fazer o mesmo. Dessa perspectiva, somente resta esperar que o novo campus nos redima também disso. Não creio em transformações que não demandem esforços. Esse é o meu.